O que eu vou contar agora vem direto das páginas de um diário. Um diário escrito bem tarde da noite, movido ao uísque barato e principalmente a um medo profundo. Esse é o relato de Mike Hanlon, o historiador de Derry, que decidiu mergulhar de cabeça nos arquivos mais sombrios da cidade para tentar entender um mal muito, muito antigo. Essa é a história de uma noite, lá em 1905, uma noite de pura fúria e sangue no bar Silver Dollar. E mais importante, da estranha e terrível apatia que cobriu tudo como um nevoeiro. Pensem na cena, 6 de abril de 1985. A biblioteca pública de Derry está toda escura, silenciosa, com exceção de uma única luz. E debaixo dela está o Mike Hanlon, debruçado sobre o caderno. O ar tem aquele cheiro de papel velho, de poeira e também do álcool forte da garrafa que está ali do lado. Ele escreve essas palavras não como uma desculpa, mas quase como uma confessão. Porque para encarar de frente o mal que vive debaixo da pele de Derry, ficar sóbrio não adianta. É preciso uma coragem líquida para poder olhar nos olhos dos fantasmas. Então, o que a gente tem aqui não é um registro histórico imparcial, sabe? É quase um exorcismo pessoal. O Mike está tentando desenhar um mapa de um monstro, seguindo as pegadas dele através do tempo. O massacre de 1905 não é só uma história do passado para ele. É uma peça-chave no quebra-cabeça, um jeito de entender a verdadeira natureza da coisa que ele e os amigos enfrentaram quando eram crianças e que ele teme, com toda razão, que vão ter que enfrentar de novo. Bom, vamos voltar um pouco no tempo. Derry, 1905. Uma cidade de madeira com cheiro de serragem e de suor por todo lado. Os lenhadores, homens duríssimos que trabalhavam por quase nada, começaram a cochichar sobre a ideia de formar um sindicato. Só que os donos das madeireiras, os verdadeiros reis da cidade, não iam tolerar um desaforo desses. A tensão foi crescendo, sabe? Como o calor de um verão seco. E aí começaram a rolar uns incêndios misteriosos nas florestas, até que tudo explodiu, numa noite de setembro. E no meio dessa tempestade toda, tinha um cara chamado Claude Herrault. Uma testemunha que o Mike entrevistou décadas depois, descreveu ele como um homem pequeno, meio desconfiado, com os olhos que pareciam ver tudo. Ele não estava nem aí para a política do sindicato, mas ele tinha uma devoção quase animal pelo líder dele, um cara carismático chamado Dave Hardwell. Hardwell era o alfa dele, e a lealdade do Herrault era uma coisa absoluta e perigosa. A resposta dos Barões da Madeira veio em maio, e foi brutal. Os líderes do sindicato foram eliminados, um por um. Andy de Lesseps simplesmente sumiu, evaporou. Os corpos do Amelzel Bickford e do Dave Hartwell foram pescados do rio Kentuskeg. E a morte do Hartwell foi especialmente sádica, uma mensagem bem grotesca para qualquer um que pensasse em desafiar o poder. O Herrault conseguiu escapar, fugiu para a floresta como um bicho ferido, e o luto dele foi se transformando numa promessa silenciosa de vingança. A vingança demorou, mas ela chegou. Durante todo aquele verão, Harold viveu como um fantasma na mata, enquanto uns incêndios bem suspeitos começaram a queimar as terras dos inimigos dele. Então, em 9 de setembro, ele simplesmente saiu da floresta e caminhou de volta para Derry. Ele foi direto para o bar Sleep Silver Dollar, um lugar barulhento, cheio de fumaça, e ele levou o julgamento com ele. A cena, do jeito que a testemunha contou, foi completamente surreal. O bar estava lotado, Herrault entrou segurando aquele machado de lenhador enorme e simplesmente ninguém pareceu notar ou se importar. Ele foi até o balcão, pediu uma cerveja e 2 ovos, comeu, bebeu, pagou. Os movimentos dele eram calculados, calmos, como um homem em transe, sabe? Caminhando num sonho que ele sabia que não podia evitar. E aí, ele se virou e foi andando na direção da mesa de pôquer lá no fundo, onde os homens que ele culpava estavam jogando cartas. E aí, o sonho acabou. Sem falar uma única palavra, Erux levantou o machado. Com um movimento rápido, preciso, a lâmina desceu. Floyd Calderwood olhou para o próprio braço, meio confuso por um segundo, e viu a própria mão, ainda segurando uma garrafa, cair no chão. O primeiro grito rasgou o barulho do bar, um som agudo de dor e de choque puro. E é exatamente aqui que a história fica sinistra de verdade. Porque enquanto Calderwood gritava, com o sangue jorrando do pulso, a poucos metros dali, no balcão principal, a vida continuava como se nada tivesse acontecido. Um cara estava contando uma piada suja para o barman, outros estavam pedindo mais uma rodada. O som do horror era só mais um barulho de fundo, completamente ignorado. Esse é o ponto central, o coração sombrio da história, o mistério que deixa o Mike Hanlon obcecado. Não foi só o ato de violência que foi bizarro, mas a reação, ou melhor, a falta de reação.
Era como se um feitiço tivesse sido jogado ali no bar, uma névoa de apatia que deixou todo mundo cego e surdo para a carnificina que estava acontecendo bem na frente deles. O contraste é assustador, para dizer o mínimo. Lá na mesa de pôquer, o herói se movia de forma metódica, o machado subindo e descendo, transformando a área num matadouro. E no balcão, os caras estavam discutindo se o inverno ia ser rigoroso, baseando a previsão na grossura do pelo das lagartas. 2 mundos, separados por poucos metros, mas por um abismo de percepção. E a violência continuou. Brutal, pessoal. Um homem corpulento chamado Eddie King ainda tentou argumentar, implorou pela vida, gritando que tinha acabado de casar. Hero não demonstrou nenhuma piedade. O machado subiu e desceu numa fúria cega, silenciando o apelo de Eddie King para sempre, enquanto sangue espirrava nas paredes. Anos depois, o Mike perguntou para essa testemunha, o Egbert Thorogood, como aquilo foi possível. E a resposta dele é talvez a coisa mais arrepiante da história toda. Ele disse que, de alguma forma, todo mundo sabia o que estava acontecendo, mas, de alguma forma, não pareceu importar. Era como se fosse negócio da cidade, sabe? Um tipo de acerto de contas sombrio que não era da conta deles. Quando o último homem na mesa de pôquer caiu, o feitiço finalmente começou a se quebrar. O som do massacre parou e lentamente a realidade pareceu voltar para o silver-dólar. Mas a noite de violência em Barry, ela estava longe de acabar. Ela só estava mudando de forma. Com a vingança completa, a fúria que movia o Claude Heroux simplesmente evaporou. Ele se sentou numa cadeira, no meio daquela carnificina que ele mesmo criou, e ficou esperando. Ele estava exausto, vazio. Quando a polícia chegou, ele se entregou sem lutar, quase como um sonâmbulo. A notícia se espalhou como fogo pela cidade. E, ironicamente, os mesmos homens que assistiram tudo em silêncio agora foram tomados por uma indignação súbita e violenta. Claro, alimentada por álcool. Uma multidão se formou, movida por uma fúria virtuosa. Eles marcharam até a pequena cadeia da cidade, arrombaram a porta e arrastaram o Heffel completamente atordoado para a escuridão da noite. Eles o levaram até uma árvore enorme perto do canal e ali fizeram a própria justiça brutal. Foi o único linchamento registrado na história daquela região do Maine. E no dia seguinte, o jornal local não publicou uma única palavra sobre o massacre ou sobre o linchamento. Derry, como sempre, enterrou seus mortos e seus segredos. A narrativa volta para 1985, para o quarto de asilo, onde o Mike Hanlon está conversando com o Egbert Thorogood, agora com 93 anos. Mas o Mike sente que a história não está completa. Tinha mais alguma coisa naquela noite, uma presença que a história oficial não registrou. Ele se inclina e faz a pergunta que o assombra. A pergunta fica ali, pairando no ar silencioso do quarto. O Mike não está procurando só uma testemunha. Ele está procurando um sinal da coisa. Ele quer saber se o antigo inimigo dele estava lá, assistindo, talvez até regendo toda aquela orquestra de medo e de violência daquela noite. E a memória do velho se agita. Ele lembra de alguma coisa. Não no silver-dólar, mas num bar ali perto. Um sujeito estranho, meio cômico. Um cara que fazia truques com copos, malabarismos, piruetas. Um artista de circo completamente fora de lugar, que, segundo o Egbert, parecia estar se divertindo muito com o terror que pairava no ar da cidade. Para Mike Hanlon, essa resposta é uma confirmação gelada. A coisa estava lá. Não como um assassino direto, mas como um parasita, se alimentando daquela indiferença sobrenatural, da fúria da multidão, do medo. E é nesse momento que a pesquisa histórica do Mike se transforma numa teoria aterrorizante sobre seu adversário. Essa se torna a pergunta central do diário do Mike. Ele sabe que a coisa mata, ele sabe que ela devora, mas ele começa a suspeitar que a carne é só o prato principal. O verdadeiro alimento, a fonte do poder dela, é outra coisa. E aqui está a terrível conclusão dele. A coisa se alimenta da vida. Sim, mas o poder dela vem da crença. Especificamente, da crença total e sem filtros de uma criança. A certeza de que existem monstros no escuro. A fé de que o bicho-papão é real. Os adultos perdem essa fé. A imaginação deles é domada pela lógica. E quando perdem isso, perdem também a arma mais poderosa que tinham contra a coisa. Essa é a provocação que Mike sente que a coisa está enviando para ele e para os amigos, agora adultos. É um desafio para que eles voltem e lutem, sabendo que a maior força deles já se foi. E o Mike, sozinho na biblioteca, cercado por livros e pela história de um massacre de 80 anos, admite a verdade final que o conecta a Claude Harry, a Ed King e a todas as outras vítimas. Ele está com medo, terrivelmente com medo.